Diga assim, ó: as nossas decisões definirão o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Amém? Deuteronômio 30. Eu tenho aqui. Vê que a vida ou a morte? Qual que você escolhe? A vida ou a morte? O título desse texto é A Vida ou a Morte. Aí ele diz aqui: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Aí o 16 diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. O 17: porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro, que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. O 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Então, a nossa vida, o nosso destino, está pautado nas decisões que nós tomamos. E Deus diz: escolhe a vida. E eu quero falar aqui de 3 famílias, amém? 3 famílias. 3 famílias e suas escolhas. Vou falar de uma família debaixo de maldição. Você já ouviu falar sobre Ló? Já ouviu falar sobre Ló? Sobrinho de Abraão? A família de Ló foi uma família que, por causa das suas escolhas, das escolhas de Ló, olha, as escolhas dos pais vão influenciar na vida dos filhos, sim. A criança, o ser humano, a base da mentalidade dele é formada na infância, é com os pais. As decisões dos pais influenciam os filhos. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Deus diz: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Então, os pais têm muito a ver com o futuro dos filhos. Então, vamos falar aqui de uma família, a família de Ló. Olha o que diz, Gênesis 10:13. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície. E foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Olha o que aconteceu. Ló, era o sobrinho de Abraão. Ele saiu com Abraão da Mesopotâmia, ele saiu junto. Chegaram na terra de Canaã, e lá ambos prosperaram, porque Deus os abençoava. Porque Abraão obedeceu a Deus, eles abençoavam. E eles cresceram, e começou a ter uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E eles começaram a se desentender. Aí, com o conflito, Abraão viu que não dava mais para ficar junto, e disse: olha, Ló, nós precisamos se separar, porque está vindo esse conflito. Escolhe a terra que tu quer ir, e tu vai ir para um lado e eu vou para o outro. Abraão deu
a oportunidade de Ló escolher a terra, para onde ele preferia ir. E Ló, esperto, pensando ser esperto, malandro, escolheu a melhor terra, a terra mais fértil, a terra mais, a campina do Jordão, a terra mais fértil, próxima, água, tudo. Mas um problema, perto de duas cidades terríveis, que já havia uma cultura maligna ali, Sodoma e Gomorra. Vocês já ouviram falar? Sodoma e Gomorra. Ló foi morar próximo de Sodoma e Gomorra porque a terra era melhor ali. Aí a gente tira muitas lições aqui, queridos. Muitas lições. Deixa eu ver se isso aqui dobra. Não dobra. Ló fez escolhas erradas durante toda a vida. Escolheu os atalhos e os caminhos que aparentemente eram mais fáceis. Nem sempre o melhor caminho é o mais fácil, querido. Ele viu a terra boa, a terra fértil. Era até para ele respeitar o tio dele e dizer: tio, o senhor que cuidou de mim, me trouxe para cá, escolhe o senhor. Para onde quer que eu vou para o outro. Por questão de respeito, que o tio dele sustentou a ele todo aquele tempo. Não. Aí ele escolheu o melhor lugar. Levou sua família para lugares perigosos. Isto é, próximo de Sodoma e Gomorra. Olha o que diz o versículo 13. Ó. O versículo 13 diz que, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ele levou a sua família para lugares perigosos. Para lugares perigosos. Ló não protegeu a sua família. Estava apenas preocupado com a prosperidade material. Muitos pais hoje estão preocupados só com a prosperidade material. Uma faculdade, um conhecimento, mas isso não faz a diferença na vida das pessoas. Ló estava só preocupado com a prosperidade material. Ao escolher um lugar para se estabelecer, não se preocupou com a condição espiritual do lugar. Veja bem onde você vai levar os seus filhos. Veja bem de onde você vai, o local que você vai participar. Suas filhas foram criadas em Sodoma e absorveram o clima espiritual daquela cidade. Meu irmão, nós não podemos deixar que os nossos filhos entrem no espírito desse mundo, querido. Nós não podemos. Existe uma guerra para conquistar os nossos filhos, querido. O mundo jaz no maligno, querido. A gente precisa guardar os nossos filhos. Esse papo de cada um deles, não. Enquanto tiver 18 anos, meu irmão, eu vou ensinar os meus filhos. E se eles estiverem na minha casa, eles vão seguir a minha cartilha. Os pais são os pastores dos filhos. Olha onde cresceram os filhos de Ló. Suas filhas foram criadas em Sodoma e absorveram o clima espiritual daquela cidade. Sua esposa estava tão profundamente apegada ao lugar, aos bens materiais, que não resistiu e olhou para trás, pois o seu coração estava em Sodoma. Meu irmão, nossos filhos são o nosso maior tesouro, querido. É a coisa mais importante da nossa vida, os nossos filhos. Quem tem filhos sabe disso, querido. Depois que nossos filhos nascem, eles se tornam o foco da nossa vida, nossas preocupações. O mundo quer conquistar os nossos filhos. O mundo, as doutrinas, as teorias do mundo. Sabe, as teorias do mundo. O mundo está louco, querido, o mundo está enlouquecido. Doutrinas, ensinos loucos, malucos, distorcidos, é tudo distorcido. O errado virou certo, o certo virou errado. E a gente tem que orientar os nossos filhos. As faculdades estão cheias de ensinos loucos aí, humanistas. E olha o que aconteceu com Ló. Sua esposa estava tão profundamente apegada ao lugar, aos bens materiais, que não resistiu e olhou para trás, pois o seu coração estava em Sodoma. Hoje tiramos muitas lições do que aconteceu à família de Ló.
Pais de famílias tomam constantemente decisões como a de Ló. Pais de famílias priorizam a prosperidade financeira, investem nos estudos dos filhos, na faculdade, no bem-estar. Tudo isso é muito bom, não sou contra isso não. Mas esquecem do mais importante. O mais importante, investir na vida espiritual de sua família. Investir na vida espiritual de sua família. O mais importante não é a faculdade. O mais importante, eles temerem a Deus. Porque o temor do Senhor nos afasta do mal. Amém, querido? E como os pais, nós somos responsáveis por nossos filhos. Muitos filhos crescem na área financeira, cultural, mas estão totalmente distorcidos nos valores morais e não possuem vida espiritual. O resultado é o declínio moral e psicológico e a formação de famílias totalmente desestruturadas, descambando para a separação, divórcios, orfandade, perversão sexual e abusos. Sem base moral e espiritual, a família se destrói. Sua família é a sua prioridade. A família de Ló, que almejava a prosperidade, que escolheu os territórios férteis das Campinas do Jordão, terminou de forma terrível. Terminou de forma terrível. Vocês conhecem a história de Ló, né? Quantos conhecem a história de Ló aqui? Sodoma, Gomorra. Perderam tudo que construíram em Sodoma. A esposa se transformou em uma estátua de sal, símbolo do apego a este mundo. Irmão, esse mundo passa. A vida da gente é um sopro. As pessoas estão sempre... A coisa mais importante é a alma. É a alma dos nossos filhos. É as nossas almas. É o que vai ficar para a eternidade. Eu vi uma frase hoje que caixão não tem gaveta. Não dá para levar nada no caixão. Tudo que levamos é o que construímos espiritualmente. Olha, para suscitar descendência, suas filhas enganaram seu pai e coabitaram com ele incestuosamente, atraindo um legado de prostituição e imoralidade sobre toda a sua descendência. Gênesis 19, 36. Sabe o que aconteceu? Ló fugiu de Sodoma por intercessão de Abraão, porque senão ele já ia morrer direto lá. Abraão deu Deus deu instruções para ele e para a família. A mulher desobedeceu. As filhas foram com ele, terminou só ele e as filhas. E as filhas tiveram que coabitar com eles. As filhas praticaram incesto com Ló e geraram uma descendência amaldiçoada. Dessa descendência amaldiçoada surgiram os moabitas e os amonitas, povos mergulhados em um legado de prostituição, imoralidade e sacrifícios humanos. Povos estes amaldiçoados pelo Senhor, está lá em Deuteronômio 23:3. Nenhum amonita, nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Foram excluídos da presença de Deus pela decisão do seu pai. Pela decisão do seu pai, toda aquela família ficou debaixo de maldição. A família de Ló foi uma família que sofreu as consequências da maldição da escolha dos seus pais, que preferiram priorizar a prosperidade material, escolheram a melhor terra, só que era próximo de algo que tinha muita malignidade, cidade de Sodoma e Gomorra, e foram influenciadas por aquele lugar. A família de Ló fala de uma família debaixo de maldição. Tem muitas famílias que vivem a vida toda debaixo de maldição. Você já notou, querido? Pais separados, filhos separados, netos separados, parece uma coisa. Pai alcoólatra, filho alcoólatra, neto alcoólatra.
As maldições existem, querido. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Mas que maravilha, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Olha a família de Jacó. Vamos lá para o Jacó. A família de Jacó é um exemplo de uma família restaurada. Diga, família restaurada. Nós podemos até ter nascido debaixo de maldição, mas Deus restaura as nossas famílias. Amém, querido? Dê um aplauso para o Senhor, que eu declaro restauração na sua família. Queridos, aos 30 anos atrás, essa hora eu estava bebendo ali, ó. Cerveja, cachaça. Era de sexta a 8 horas de domingo. 8 horas de domingo eu parava para ir, que tinha que ir para o trabalho na segunda. Era eu e quase todos os meus irmãos. Toda a nossa família bebia. Toda a nossa família. Diversas vezes a minha mãe chorava. E a gente às vezes bebia e brigávamos uns com os outros. Eu tinha férias, eu era procurador do INSS, eu tinha férias de 60 dias. Era 60 dias bebendo aqui. 60 dias nesse vício maldito da bebida. Toda a nossa família bebia. Mas Deus restaurou a nossa família. Acho que não tem mais ninguém na minha família que bebe. Meu irmão mais velho é pastor da Wesleyana. Meu sobrinho pastor. Meu sobrinho Eric pastor. Meu outro sobrinho Márcio pastor. Deus restaurou a nossa família. A nossa família era perdida mesmo. Era todo mundo na cachaça. Eu tomava cachaça, querido. Não tomava só cerveja, não. Eu tomava cachaça que não deixa a ressaca nem tira a moral. A gente se reunia com a galera, 5, 6, tomava 5 garrafas de cachaça assim numa tarde de domingo. Mas ele mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a história da minha família. O pastor Agno já contou aí, ele era usuário de drogas. Essa palavra foi pregada para ele, e ele recebeu essa palavra. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Meu irmão, graças a Deus que você está aqui nessa noite. Você tem a oportunidade de ouvir o chamado de Deus, sabe? Escolhe, pois, a vida. É loucura. Olha o que o Salmo diz. Eu estava falando do Salmo ainda agora, que dizia assim, porque Deus ama o justo, mas ele disse, mas os ímpios, eles serão tirados ainda no início da sua vida. Você pode ver, quem vive a vida curtindo a vida adoidado, não tem? Curtindo a vida adoidado, rapidamente eles perdem a vida dele. Na juventude eles são ceifados. Meu irmão, muitos que beberam junto comigo hoje já partiram. Deus mudou a minha vida, porque obedecer os mandamentos do Senhor é saúde para o nosso corpo. Traz saúde, querido. Traz saúde. A desobediência traz morte. As drogas trazem morte. O vício traz morte. Então, família de Jacó, uma família restaurada. A minha família é como a de Jacó, foi uma família restaurada. Quando a maioria dos filhos de Jacó nasceram, estavam debaixo de um jugo de maldição, pelas decisões e escolhas erradas de Jacó. Jacó era enganador. Jacó era o espertão, o malandrão, tá entendendo? Ele achava que podia resolver tudo na malandragem. Tem muita gente hoje que pensa assim, que pode resolver tudo na malandragem. Tem gente que se acha esperto e diz que nós crentes somos babacas, somos tolos. Ah, vocês são tolos, vocês levam dinheiro para a igreja, vocês ofertam para a igreja, vocês dão dinheiro para o pastor e eles dão dinheiro para as drogas. Eles dão dinheiro para a morte dele e dos filhos deles. Que loucura! E eles pensam que são espertos, eles pensam que são malandros. O Jacó era assim, ele pensava que ele era esperto. Ele enganou seu pai. Ele enganou seu irmão.
Ele fugiu do seu irmão, mas Deus o levou para o seminário. Diz que Deus o levou para o seminário de Labão, que era o tio dele, que também era esperto, que também era malandro. Aí os dois malandros se encontraram. Aí um pensou que enganou o outro deu o troco e foi uma guerra feia entre eles. Mas Deus o levou para o seminário de Labão, e ali ele colheu muito daquilo que semeou. O homem, olha lá, o esperto, trabalhou quantos anos que ele trabalhou? 7, depois vai 7. Trabalhou 14 anos para casar. Deu 14 anos da vida dele só para casar com a filha do Labão. O Labão é malandro. O esperto sempre encontra outro mais esperto. Essa é a maior burrice. Eu sou malandro, eu sou esperto. Eu me lembro quando eu dava aula, eu dei 2 anos aula eu dei 1 ano aula para 5ª, 8ª série e 2º grau, aqui numa escola lá no Jardim Paulista ali. Eu dava 5ª, e eu me lembro os alunos da 5ª série à noite, tudo malandrão, pastor, doutor, professor e tal, tipo assim, estou enrolando o professor. Aí uma vez eu disse, olha, você é um malandrão, né? Se na aula mesmo, tu pensa que tu está me enrolando, né? Meu irmão, tu está enrolando a tua vida mesmo. Daqui a 1 ano, 2 anos, eu já me formei, eu vou advogar, vou passar no concurso e vou estar bem de vida. E tu, onde é que tu vai estar? Tu que é o espertão, malandrão. Tu devia estar cuidando da tua vida, estudando, não achar que tu é malandro, que tu é esperto. Falei para ele, porque assim, as pessoas pensam que são espertas, né? Mas Deus, com Jacó, na sua misericórdia, o levou a Peniel, onde ele teve um encontro com Deus e a sua sorte foi mudada. Olha, nós precisamos ter um encontro com Deus, meu amado. Verdadeiro, encontro com Deus verdadeiro. Jacó teve encontro com Deus em Peniel, foi ali que Deus mudou a vida dele. Ele estava tremendo com medo do irmão dele. Ele estava com medo, ele estava voltando para a terra dele, ele estava com medo do irmão dele. E em Peniel, Deus confrontou ele e mostrou quem ele era. Mostrou para ele que ele não era um malandrão. E Deus mudou a vida de Jacó em Peniel. Tanto que Peniel significa lutei com Deus, né? E obtive graça, misericórdia, vitória, né? E Jacó, em Peniel, Deus mudou a vida dele. Amém? Aí o que aconteceu? Restaurou a comunhão com seu irmão. Ele teve que sofrer as consequências, mas depois ele teve muitos problemas. Ele sofreu consequência por causa da poligamia com sua família numerosa. Ele teve 2 mulheres, 4, depois as servas das mulheres. Meu irmão, se Deus diz para ficar com uma mulher, o melhor que tu faz é ficar com uma mulher, meu filho. Uma mulher é o suficiente para ti. Todo mundo que tem várias mulheres na Bíblia apanharam pra caramba, querido. Salomão, Davi, era muito couro, mulher brigando por tudo, brigando com os filhos, brigando. Labão sofreu as consequências, Jacó sofreu as consequências disso. Jacó cometeu outro erro. Ele tratou José preferencialmente e atraiu sobre ele a ira de seus irmãos. Olha, pais, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado para você não privilegiar um filho em detrimento do outro. Procure tratar todos iguais, querido, porque eles estão ligados. Não tenha preferido, não. Ame todos os seus filhos. Busque o máximo possível não fazer distinção, porque isso gera um problema tremendo para os filhos. Sabia disso? Os irmãos de José o prenderam e depois o venderam como escravo para o Egito. A fidelidade de José ao Senhor garantiu uma posição de destaque a José. Olha lá, José foi preso, foi para o Egito preso, mas ele era fiel a Deus. Deus cuidou dele. Onde quer que José fosse, como escravo foi o melhor escravo, como preso foi o melhor preso, como irmão foi o melhor irmão. Ele perdoou os seus irmãos,
esqueceu dos traumas do passado, era consciente da presença e da soberania de Deus e sabia que Deus estava no controle da sua vida e da sua família. Sua fidelidade possibilitou a restauração da família de Jacó. José foi instrumento de cura para a sua família. Olha lá, sabe quem restaurou a família de Jacó? José. Foi um irmão, o irmão mais novo, foi instrumento de bênção na sua família. Querido, seja um instrumento de cura na sua família. Se você tem familiares que ainda não servem a Deus, seja você o instrumento. Deixa Deus te usar, querido. Querido, na verdade, o nosso maior alvo nessa terra é resgatar, salvar vidas, querido. O Mahatma Gandhi, hindu, ele disse: se eu cresce no inferno, como os cristãos creem, eu não passaria um dia da minha vida sem tentar arrancar uma alma do inferno. Se importe com as suas famílias, com seus familiares. Amém, querido? José foi instrumento de cura para a sua família. Nós também podemos ser instrumento de cura para a nossa família, assim como José. Com José, vimos que é possível restaurar a família. Portanto, Deus te levanta hoje para restaurar a tua família, bem, querido? Coloque isso no seu coração. Coloque seus familiares no seu coração. Seja um instrumento de salvação na vida deles, querido. Seja um instrumento de bênção na vida deles. Nós temos um encontro com Deus, querido. É uma oportunidade de eles conhecerem a Deus. Coloque isso no seu coração como uma meta mesmo. Isso é o melhor, é o trabalho mais importante dessa terra. Bem-aventurados são, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Deixa Deus te usar para ser o instrumento de salvação da tua família. Levante sua mão assim, em nome de Jesus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que tu acenda um fogo no meu coração, um clamor, um desejo na minha alma, pela salvação dos meus familiares que ainda não te conhecem, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. Vou falar aqui da terceira família, para terminar. Noé, uma família debaixo da graça de Deus. Ló, uma família debaixo de maldição. Jacó, uma família restaurada. Ló, uma família debaixo da graça de Deus. Você conhece a história de Noé, né? Quem não conhece a história de Noé? Então você já conhece. Ela está lá em Gênesis 6. Noé é a expressão do favor de Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Deus se agradou de Noé e decidiu abençoá-lo. No meio de um mundo corrompido, Deus atentou para Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé recebeu uma visão de Deus. Noé compartilhou a visão com sua família. Noé priorizou a visão de Deus. Olha, você sabia que diz que Noé pregou 100 anos para a família dele? E ninguém se converteu? Assim, a família ali, primos, tios, parentes, né? A família dele, a família nuclear dele foi salva. Mas a família, os amigos, os vizinhos ouviram a pregação. Mas ele cumpriu o propósito dele. Sabia? Você não foi chamado para salvar ninguém. Você foi chamado para pregar o evangelho. Porque a salvação é obra do Espírito Santo. Agora, se nós nos calarmos, se nós não falarmos, o Senhor é bem claro quanto a isso. Se aquela pessoa se desviar e eu disser para ti, ministra a vida dele, e tu não ministrares, ele morrerá pelo seu pecado, mas o seu sangue eu requererei das tuas mãos. A gente tem o dever e a obrigação de proclamar as boas novas da salvação. Noé priorizou a visão de Deus.
A família de Noé era obediente a Noé, e este obedecia a Deus. Noé foi paciente na tribulação. Noé e sua família realizaram o projeto de Deus para eles. Eles construíram a arca. Embora no meio de uma geração corrompida, Noé soube proteger a sua família. A célula de Noé se multiplicou. Assim como José, Noé foi instrumento de salvação para a sua família. Olha, Noé soube cuidar da sua família. Foi salvo a esposa de Noé. Foi salvo os filhos de Noé. Foi salvo as noras de Noé. Ele foi instrumento de salvação. Assim como José, Noé foi instrumento de salvação para a sua família. A obediência de Noé permitiu a perpetuação de toda a raça humana. Desde o momento que Noé teve o seu encontro com Deus, ele viveu para realizar o plano de Deus. O plano de Deus para a nossa vida inclui nossa família. Amém, querido? Para terminar, as nossas escolhas e não a nossa condição determinarão o nosso destino e da nossa família. As escolhas de Ló trouxeram maldição sobre a sua família. As escolhas de José, notadamente a decisão de sempre fazer o melhor, onde quer que estivesse, assim como a decisão de perdoar seus irmãos, determinaram o rumo da sua vida e a restauração da sua família. A decisão de Noé de permanecer fiel ao Senhor, mesmo no meio de uma geração incrédula e perversa, assim como a decisão de obedecer todas as instruções do Senhor no tocante à arca, possibilitaram a salvação de sua família e de toda a humanidade. Amém, querido? Onde que a sua família se enquadra aí? A sua família está como a de Ló? Deus pode restaurar a sua família, como Ele restaurou a família de Jacó, através de José. Através de José Ele mudou, que você e eu sejamos o José na nossa casa, instrumento de salvação da nossa família. Amém, querido? Querido, o nosso mais importante trabalho é proclamar o Evangelho, é falar de Jesus. Todo esse trabalho da terra, terreno, vai ficar aqui. O único trabalho que nós vamos levar é o nosso trabalho no reino. São as vidas. Eu fiquei emocionado hoje que nós fomos lá numa casa e a senhora disse assim: pastor, lembra essa casa aqui? Que o senhor fez o nosso casamento e que o senhor ministrou aqui essa família? Hoje, pastor, essa família é pastor, é uma família de pastores. Esse homem aqui virou um pastor, o vizinho, que o senhor pregou para ele. Faça o simples. Faça. Você não precisa fazer grandes coisas. Faça o que Deus quer que você faça. Às vezes, servir a Deus está nas pequenas coisas da vida, nos pequenos detalhes, em coisas simples. Ontem, eu liguei para o irmão lá de Curitiba, do GC, e eu disse: olha, vai lá no GC hoje. Faz alguns dias que vocês não vão. Vou ficar muito feliz. Vamos ficar muito felizes com a presença de vocês. Vamos ficar muito felizes com a presença de vocês. Poxa, eu pensei assim, cara, foram para o GC. O Tiesco ministrou lá no GC. E olha a mensagem que ela me mandou aqui, querido. Olha o que ela me mandou depois da célula, depois do GC. O Senhor me mandou uma mensagem para irmos hoje. E nem imaginava, e nem nada qual seria a mensagem hoje. Mas seja o que for, sair de cara vermelha, sem parar de chorar. Obrigado, tenho muita gratidão a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Ela foi para o GC. Os meninos estavam lá, o Tiesco ministrou. E ela disse que ficou o GC todinho chorando, como Deus falou e ministrou a vida dela. Meu irmão, não espere ser um pastor, não espere ser uma igreja. Você tem uma missão para cumprir. Você tem um propósito. Deus nos trouxe aqui com um propósito. Ministre a vida das pessoas. Seja instrumento de bênção. Console, inspire, motive, levante as pessoas. E você vai estar fazendo a obra de Deus. E
você vai estar agradando a Deus. E Deus vai estar se agradando de você. Amém? Há um desejo. Eu me acordei hoje pela manhã. Não tinha combinado com o pastor Agno de ir lá. Mas eu me acordei. Quer saber? Eu vou lá no Águas Claras. E Deus me colocou. Vou fazer uma caminhada lá. Vamos fazer uma caminhada profética. Fazer uma caminhada profética. Aí Deus me mostrou 2 pessoas lá. Um amigo que eu já tenho lá. Já conheço, que eles passavam lá na frente da igreja. Uma vez estavam assaltando lá o local. Ele, pastor, tem alguma coisa suspeita aqui. Tem um carro aqui na frente. E nós fomos hoje lá na casa dele. E oramos com ele. Nós fomos lá com essa outra família. E oramos com ele. E eu falei para eles, olha, eu estou vindo aqui. Eu nem estava lembrando de vocês ontem. Ontem eu nem me lembrava que vocês existiam. Mas hoje de manhã, Deus me acordou. E disse para mim vir aqui na tua casa. E orar por ti. E eu estou orando, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu creio que se Deus me mandou aqui, e eu vim, e estava uma chuva armada, eu disse, se for da tua vontade, Senhor, não vai chover. E eu fui, e nós fomos pastor Agno, toda aquela equipe lá, fomos, não choveu. E eu entreguei a palavra de Deus para eles, ó, Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua vida, Deus me mandou vir aqui. Seja guiado pelo Espírito. Deus vai falar com você para ministrar vidas, pessoas. Deixa Deus te usar, amém, querida?